continuando o assunto, então que a gente falou sobre as memórias, então tinha a memória central, e eu expliquei no segundo vídeo sobre as memórias genéticas, as memórias que vêm dos antepassados. E agora eu quero falar um pouco sobre neuroplasticidade, a capacidade que o nosso organismo tem de criar novas memórias, então de criar um formato novo. O que acontece é que o nosso organismo é um sistema muito dinâmico. Nada é estático no nosso corpo, a nossa biologia é extremamente adaptável, muda o tempo todo. E nós podemos usar isso, se utilizar dessa grande eficiência, dessa grande capacidade que nós temos de ser seres dinâmicos e dinamizar, mudar as nossas memórias. Então as memórias, elas não são fixas, elas podem ser reprogramadas. E isso a neurociência nos respalda cientificamente, mostrando e comprovando através dos estudos científicos o quanto é possível fazer isso. E a isso a gente chama de ressignificação, dar um novo significado, um novo caminho. E esse é o grande processo de cura. Quando a gente passa a dar um novo significado para uma memória traumática, ela perde a influência negativa que ela tinha sobre o sistema físico, sobre a biologia, sobre as células. O sistema sai da reação de proteção, da reação de ameaça, de defesa. E isso faz com que todo o sistema volte à normalidade. E aí a cadeia de DNA é liberada, a expressão gênica fica na melhor forma que ela poderia ter, o sangue vai nutrir agora os órgãos de maneira adequada, a nossa capacidade de discernimento ela é ampliada, trazendo a possibilidade de a gente criar soluções e achar novos caminhos, e o nosso sistema imunológico retoma toda a sua atividade de maneira normal e pode se fortalecer. Esse é um caminho da neuroplasticidade. Então o que acontece? Como eu falo no primeiro vídeo sobre as memórias e os receptores de memórias, e Candice Pert, ela vai lá na obra dela, nos estudos científicos que ela fez, e comprova que nós temos receptores de memória nas células e que as memórias, elas são moléculas de emoção. É um peptídeo que tem a informação, mas um ópio que é a emoção. Então, o que gera impacto na célula é a emoção. Então, se a gente tira essa emoção, esse ópio da célula, ela passa a ser uma memória neutra. Então, o que gera o trauma é o tipo de emoção associada à memória. Então, quando a gente tem emoções que são entendidas como tristeza, raiva, medo, insegurança, dentre outras, qualquer sensação, qualquer emoção que desencadeie uma sensação ruim ou uma sensação desconfortável, ela vai ser entendida como uma emoção de ameaça, como um ataque. E aí isso gera reação de proteção. Então, quando nós não temos esse tipo de emoção associada à memória, ela passa a ser neutra. E se nós temos emoção boa associada à memória, emoções como amor, compaixão, gratidão, alegria, dentre outras, o que vai acontecer? Isso fortalece a célula. Isso faz com que a nossa expressão gênica fique melhor ainda, mais expandida. E isso vai trazer benefícios no nosso organismo. Por isso tem vários treinamentos já na neurociência em que os neurocientistas pedem para as pessoas pensarem em coisas boas, ficarem mentalizando, meditando e imaginando coisas que são boas para a vida daquela pessoa. E isso já muda a expressão gênica, muda o formato que o organismo funciona. Isso já traz grandes benefícios, melhora muito a saúde. Então tem vários estudos nessa linha que já comprovam isso. Então a neuroplasticidade, ela é uma grande ferramenta que a gente tem de utilizar e fazer mudanças no nosso organismo, em toda a nossa rede neural. Como os nossos neurônios se reprogramam para quê? Para beneficiar, para criar novos caminhos. E isso é possível ressignificando as memórias. Então, a constelação familiar, dentre outras abordagens e técnicas, mas o meu intuito aqui é falar da constelação familiar e construir com vocês a compreensão, entender o que é a constelação familiar. Ela vai fazer o quê?
ela, no momento da prática, no momento em que a gente está atuando com a constelação, a primeira coisa que ela faz é colocar em evidência o problema. Então, nós levamos um problema, que pode ser uma doença, pode ser um problema emocional, pode ser questões relacionais, comportamentais, financeiras, de trabalho, enfim, qualquer questão que seja. Então, quando a gente coloca o problema, a constelação na prática, ela vai fazer em primeiro momento levantar, apontar onde está, qual é a memória, quais são essas memórias inconscientes genéticas que estão impactando, que estão gerando o problema. É isso que a constelação faz no primeiro momento. Então ela evidencia de onde está vindo o problema. E depois que a gente identifica isso, o que a gente faz? A gente começa uma reprogramação neural. A gente começa a dar um novo significado àquelas memórias, aquilo que está aparecendo. Através do quê? De tirar o julgamento das questões. Né? Que tipo de julgamento? Em vez da gente continuar revoltados com aquela questão, ou revoltados, ou não aceitar o que está acontecendo, a gente achar caminhos possíveis para que aquilo se torne uma questão compreensível. Eu compreendo esse processo. Se eu vou aceitar ou não, tudo bem, mas trazer a compreensão. A partir do momento que a gente começa a trazer a compreensão dentro do processo da prática da constelação, ressignifica as memórias. E a partir daí, quando elas são ressignificadas, muda completamente o impacto que elas tinham, o impacto negativo. Elas passam a exercer, então, uma neutralidade. Elas passam a ser um peptídeo e aquele ópio que era a emoção associada, ela sai. Então fica somente a informação. E aí não tem mais uma reação de proteção, uma reação de ameaça. E com isso, a gente consegue mudar, reprogramar, criar uma neuroplasticidade. Então é isso que acontece na hora que a gente está ali na prática da constelação familiar ou sistêmica, dentro do processo de memórias. Então, a constelação é realmente uma técnica muito eficiente, que tem respaldo para a gente dizer como ela funciona e o quanto ela pode ajudar, desde que seja bem feita e bem colocada ali nas situações. Depois da constelação, é preciso, e eu gosto muito de explicar o que a gente faz daqui para frente, porque não é uma questão só de ir lá, constelar e tá resolvido o problema. A gente vai lá, constela, ressignifica e dali em diante como eu me comporto no dia a dia, porque senão a gente recria as memórias. Então, como eu sustento essas mudanças, que é muito importante também, tá? Então aqui eu venho trazendo através dos vídeos a compreensão da constelação familiar e tentando correlacionar e explicar cientificamente o que acontece ali no processo. Então eu ainda vou trazer mais vídeos explicando um pouco mais sobre a constelação, explicando um pouco sobre agora a técnica da constelação, sobre as consciências, sobre as leis, né? Porque tem teoria por trás da constelação familiar, e aí a gente entender isso também ajuda muito a gente a compreender o nosso dia a dia, a compreender as relações, tanto as relações com as pessoas, com os familiares, quanto a própria relação com nós mesmos, tá bom? Então é isso, pessoal. Até a próxima.